crianças! Chegou minha hora preferida! A hora da história bíblica! Uhul! A história bíblica então quer dizer que ela é o quê? Verdadeira. Algo que aconteceu de verdade. Ai, crianças, a palavra de Deus é muito incrível e tem tanta coisa boa para ensinar pra gente. E sabe, a história que a gente vai aprender e ouvir hoje tá lá no Velho Testamento. Mas antes deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês me conhecem, né? E sabe que a tia Liz ama uma coisa assim de detetive, de pistas, de espião. A nossa história de hoje tem um pouco a ver com isso, tá bom? Mas chega de enrolação. Eu vou contar pra vocês. Mas antes de entrar direto nessa coisa de espião, vamos retomar um pouquinho sobre o que estava acontecendo. Essa história tá lá no livro de Josué, capítulo 2, lá no Velho Testamento. E sabe, essa história começa quando o povo israelita, o povo escolhido de Deus, já havia saído do Egito, quando Moisés já havia morrido. E quem assumiu a liderança, do povo israelita foi o Josué, que era o braço direito do Moisés. E sabe, crianças, eles estavam a caminho da terra prometida, a terra que Deus havia prometido para eles. Mas para chegar até lá, o Josué, ele precisava passar... Não, calma aí. O Josué, ele ia acabar enfrentando um dos maiores obstáculos para chegar até a terra prometida. Sabe por quê? Ele tinha que passar pela cidade de Jericó. Nossa, crianças, vocês não imaginam. Jericó era uma cidade cercada por muros muito altos. Eram muros gigantes, quase impossíveis de conseguir entrar naquilo. Nossa, o Moisés devia estar... Como que eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? Criança, mas Josué é um cara muito esperto. Vocês não sabem o que ele fez. Ele resolveu mandar 2 espiões para pegar informações sobre o muro, sobre aquela cidade, ver como as coisas funcionavam por ali. Então, ele mandou esses 2 espiões. Homens, eu quero que vocês vão até Jericó e espiem a terra. Veja se existe uma forma da gente entrar dentro da cidade, se existe algum furo no muro, para que a gente possa entrar e dominá-los. E sabe, crianças, na cidade de Jericó vivia uma mulher que se chamava Raabe. Raabe era uma mulher que saía com muitos homens, sabe? Ela vivia uma vida errada, de pecado. E bom, Deus não se agradava muito da vida de Raabe, mas ela vivia ali também na cidade de Jericó, sabe? Tudo começou assim. Certo dia, era noite, e 2 homens espionavam a nossa cidade. Ué, eu tô no set errado? Nossa! A missão deles era descobrir tudo o que podiam sobre nós e sobre a nossa cidade. Todos estavam com muito medo, pois sabíamos aquilo que Deus havia feito pelo seu povo e que logo eles conquistariam a nossa cidade. E aí, quando aqueles 2 espiões chegaram na cidade de Jericó, crianças, a notícia logo se espalhou. Todo mundo ficou sabendo que tinham 2 pessoas estranhas na cidade. Criança, mas não foi só a Raabe e o povo lá de Jericó que ficou sabendo. Sabe quem também ficou sabendo disso? O rei. Majestade, 2 espiões israelitas vieram e estavam olhando nossa terra. Como vocês permitiram isso? Vocês não são treinados? Eles passaram... Alguém deu lugar para eles, senhor. Isso não podia ter acontecido. Desculpe, senhor. Eu vou procurá-lo imediatamente. Vá agora. Crianças! Eu imagino que aquele rei ficou muito bravo. Mas como? Como pôde deixar 2 invasores
porque aqueles muros serviam justamente para isso, para proteger a cidade contra os invasores. Ele deve ter ficado muito bravo, mas vocês não sabem o que a Raabe fez. Uma decisão que ela tomou naquele dia. Então, Raabe escondeu os 2 espiões israelitas lá na casa dela. E quando eles chegaram lá, eles iam passar a noite lá, sabe? Mas o rei enviou um soldado até a casa de Raabe. Eu imagino que aquele soldado chegou lá batendo na porta. Raabe! Eu sei que esses invasores estão aí! Tire eles daí agora! Traga eles para fora! Vamos ver o que aconteceu? Abra essa porta, eu sei que eles estão aí. Abra a porta. Se acalme, senhor. Eles realmente estiveram aqui, mas como eu não os conhecia, eles foram embora. Eles foram por ali, ó. Se você perseguir eles, talvez você o ache. Vai, Ok, vai, eu vou. corre. Nossa, crianças, Raabe mentiu para o soldado, porque na verdade os espiões estavam escondidos lá na casa dela, debaixo dos feixes de linho no terraço. Mas crianças, por que será que Raabe não entregou os espiões ao rei? Por que ela resolveu trair o seu povo e esconder eles em sua casa? A Raabe podia até morrer se alguém descobrisse que ela estava escondendo os espiões na casa dela. Então, por que será que ela decidiu fazer isso? Vocês imaginam alguma coisa? Crianças, a Raabe tomou essa decisão porque ela havia escutado pessoas contarem aquilo que Deus havia feito pelo seu povo, tirado eles lá do Egito, da escravidão do Egito. Sabe, onde a Raabe trabalhava, passavam muitas pessoas o tempo inteiro e alguns viajantes. Então, a Raabe pôde ouvir algumas histórias sobre aquilo que Deus havia feito pelo seu povo. Quando Deus mandou as pragas no Egito, quando ele abriu o mar para que as pessoas passassem. E sabe, crianças, Raabe, ela não apenas ouviu essas histórias, mas ela acreditou. Foi por meio de sua fé que Raabe resolveu ajudar os espiões israelitas, porque ela teve a certeza daquilo que Deus é, daquilo que Deus fez e daquilo que Deus é capaz de fazer pelo seu povo. Deus, em sua infinita graça, no seu infinito amor e na sua infinita bondade, Raabe reconheceu tudo isso. E sabe, Raabe é considerada uma heroína da fé, mas não porque ela mentiu. A mentira continua sendo pecado. Mesmo lá, Deus não se agrada da mentira, é errado. Mas ela é uma heroína da fé porque ela acreditou em Deus, porque ela entendeu, ela teve certeza daquilo que Deus é, do enorme poder de Deus. E por isso, por meio de sua fé, ela ajudou os espiões e ela entendeu que Deus é o único Deus, vivo e verdadeiro. Nós sabemos que o Senhor deu essa terra a vocês, por isso estamos desesperados. Nem temos mais forças para lutar. Nós ouvimos a história do seu povo, em que Deus secou as águas do Mar Vermelho para vocês passarem. Nós também sabemos que vocês alcançaram vitória sobre seus inimigos. Esse Deus a qual vocês servem é um Deus poderoso, todo-poderoso, dos céus e da terra. Por isso estamos com tanto medo, pois a terra já é praticamente de vocês. Mas eu tratei vocês com muita bondade e eu gostaria que vocês me dessem alguma garantia de que vão proteger a mim e a minha família quando conquistarem essa terra. Me dê uma garantia, por favor. Nós oferecemos a nossa vida em troca de sua segurança.
Mas caso isso não aconteça, cumpriremos a nossa promessa e trataremos vocês com bondade até que o Senhor nos dê a terra. Muito obrigada! Antes que os espiões partissem, eles disseram a ela: Rabi, seguinte, você vai pegar esse cordão e você vai amarrar na sua janela. Quando a gente invadir a terra, a gente vai ver ele na janela e a gente não vai atacar a sua casa. Mas só quem estiver dentro da sua casa. Se alguém não estiver dentro da casa, a gente não vai se responsabilizar. Mas se alguém for atacado dentro dela, aí a gente vai pagar com a nossa própria vida. Ok. Ok. Fujam para a região montanhosa e fiquem lá por 3 dias. Assim que os homens que estão perseguindo vocês forem embora, vocês podem seguir o seu caminho. Então, Raabe os ajudou a descer pela janela através de uma corda, pois a casa dela também ficava lá naqueles muros. Então, Raabe se despediu dos espiões, deixando um cordão vermelho pendurado em sua janela. Então, os espiões subiram a região montanhosa e lá ficaram por 3 dias. Os seus perseguidores os procuravam por todos os lados, por todos os cantos, mas não encontraram os espiões. Então, eles acabaram voltando para Jericó. Os espiões, então, depois de passado aqueles 3 dias, eles desceram da região montanhosa, atravessaram o Jordão e foram correndo contar para Josué tudo o que havia acontecido. Crianças, eles conquistaram Jericó e quando eles chegaram aqui, tudo foi destruído. Mas eu e minha família fomos salvos, pois eles viram o cordão que eu deixei em minha janela, assim como eles me disseram. Eu deixei o cordão e eu e toda a minha família fomos salvos, mas o resto, tudo foi destruído. Mas o que me salvou de verdade foi acreditar no Deus de Israel, o Deus vivo e verdadeiro, o único Deus. Isso foi o que me salvou. E você? Você já acreditou no Deus vivo? Você já aceitou o Senhor Jesus em sua vida? Essa foi a melhor escolha que eu pude ter feito. Agora eu faço parte do povo de Deus. E eu tenho uma pergunta para fazer para você aí de casa. Você sabe o que é ter fé? Como anda a sua fé? Igual a de Raabe? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre fé? No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, está escrito assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é acreditar, é confiar. Raabe, ela não viu os muitos milagres que aconteceu, mas quando ela ouviu falar sobre Deus, sobre aquilo que Ele fez e sobre aquilo que Ele pode fazer, ela acreditou em seu grande poder e amor. Ainda aqui no livro de Hebreus, no versículo 6, está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, não tem como deixar Deus feliz. Por quê? Porque quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe. Então, nós precisamos acreditar em Deus, acreditar no seu grande poder de transformar toda e qualquer situação. Às vezes, nós passamos por dificuldades que a gente fala, nossa, é impossível, nunca vai melhorar, nunca vai dar certo. Mas Deus, Ele não é assim, crianças. Deus, Ele é um Deus de poder, é um Deus de amor. Tudo tem um propósito. E Deus, Ele é capaz de mudar e transformar qualquer situação. E por que nós precisamos acreditar em Deus e naquilo que Ele fez e naquilo que Ele faz? Sabe, crianças, um dia o Senhor Deus, Ele enviou seu único filho aqui para a terra, que era seu filho Jesus. O seu filho Jesus, ele derramou seu sangue precioso em uma cruz por mim e por você, por causa dos nossos pecados que nos separa de Deus. Deus, Ele é santo e Ele não pode ficar junto do pecado, mas nós
nascemos com o pecado e só Jesus ele é capaz de perdoar e limpar o nosso coração desse pecado. No livro de Efésios nos diz que nós somos salvos pela graça. Isso acontece por meio da fé. Isso não vem da gente, isso vem de Deus. Então, o seu Filho Jesus, ele veio, ele morreu em uma cruz, derramou seu sangue precioso para que hoje, aquele que crê, aquele que se arrepende das coisas de errado que faz, pode ter a vida eterna ao lado de Deus. Olha só tanto de coisa que Deus faz pelo seu povo. Por meio da fé, a fé é muito poderosa, assim como a oração e a leitura da Bíblia, que deixa a nossa fé ainda mais forte. Vocês sabiam que quando nós temos fé, nós somos muito abençoados? Quando nós confiamos em Deus, a gente descobre que Ele cumpre as promessas que Ele nos faz. E assim, quanto mais a gente confia, mais a gente cresce, mais a gente tem fé. Deus ele é capaz de fazer o impossível em nossas vidas. Nós precisamos exercitar muito a nossa fé e cada vez mais e buscar mais e mais a Deus. Assim seremos sempre fortes na nossa fé. Sabe, crianças, Raabe era uma mulher comum, uma mulher que ainda não tinha conhecido a Deus. E quando ela ouviu, ela acreditou e teve muita fé. E você? Você já aceitou o Senhor Jesus na sua vida? Convide Ele. Não deixe que mais um dia se passe que você não faça esse convite para Ele. Crianças, que história linda que Deus escreveu para Raabe. E por meio de sua fé, ela creu no Deus vivo e verdadeiro. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada pela história de Raabe que nos ensina tanto sobre a fé, sobre acreditar em Ti, ó Deus. Hoje, eu não sei como está a vida dessa pessoa que está me assistindo, ó Pai, mas que nós possamos crescer em fé, ó Deus, que nós possamos Te buscar e acreditar em Teu grande poder, que o Senhor é capaz de fazer coisas impossíveis pelo Seu povo, Pai. Ainda nessa oração, eu quero lembrar daquela criança que ainda não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Que essa criança, ó Deus, possa orar, acreditar e dizer: Senhor, eu sei que sou pecadora, sei que erro todo dia, mas eu me arrependo, Senhor, eu quero ter uma nova vida. Eu quero nascer de novo, Pai. E por isso eu te convido para morar em meu coração, ó Deus, para limpar a minha vida de todo esse pecado e poder andar ao seu lado todos os dias, ó Deus. Pai, peço que o Senhor abençoe a vida de cada criança e que nenhuma delas, ó Deus, deixe que um dia se passe sem que elas tomem essa decisão tão importante de viver ao seu lado, ó Deus. O Deus de impossíveis, o Deus de poder, o Deus vivo e verdadeiro. Pai, muito obrigada mais uma vez. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.